E se nós formos pararmos e pensarmos, nós iremos perceber que muitos falsos cristos estão sendo introduzidos na igreja, estão sendo introduzidos na nossa sociedade. Eu acredito que muitos de nós já ouvimos falar ou já assistimos daquele homem que se passa na televisão chamado Henrique Cristo. Gente, aquele homem afirma com todas as palavras que ele é Jesus Cristo. Inclusive aquele homem já tem mais de 10 mil seguidores que afirma que ele é Jesus Cristo. Por exemplo, os muçulmanos chamam Maomé de Jesus Cristo. Para eles Maomé é a reencarnação de Jesus Cristo. Tudo isso cumpre a palavra de Deus, dizendo que viriam falsos cristos e se introduzirão no meio de vós. Sem falarmos aí nas seitas que estão surgindo, nas falsas congregações que estão surgindo por aí. Gente, a cada dia que passa se levanta uma igreja nova, se levanta uma igreja diferente, dizendo que é de Jesus Cristo, dizendo que é profecia da palavra de Deus, dizendo que foi Jesus quem levantou. Mas quando nós vamos analisar, quando nós vamos estudar essa religião, nós percebemos que não tem nada de Jesus Cristo. Por exemplo, no Rio de Janeiro existe uma igreja que ela é de homossexuais. Ela é toda composta de homossexuais. Os pastores são homossexuais, os obreiros são homossexuais. Engraçado que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6:9 que os homossexuais não entrarão no reinado de Deus. Existe outra igreja aqui em São Paulo chamada Bola de Neve, onde as pessoas que participam lá são todos tatuados, cheios de piercing. E a palavra de Deus diz em Levítico 19:28 para que nós não façamos uma tatuagem no nosso corpo. Gente, tudo isso que vem sendo contrário à palavra de Deus são seitas, e nós não devemos seguir com eles. Mas infelizmente muitas pessoas estão seguindo, muitas pessoas estão andando atrás dessas falsas congregações. Muitas congregações hoje em dia só pregam a finança, esqueceram de pregar sobre o pecado e sobre a salvação, e estão pregando sobre as finanças, só prega sobre o capitalismo, esquecendo da palavra de Deus que diz totalmente contrário. Então, gente, nós precisamos nos acordar enquanto nós temos tempo. E Jesus Cristo nos diz aqui, continua dizendo no versículo 9, ou melhor, no versículo 8: vede que não sejais enganados, muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e ainda o tempo está próximo, não sigais após eles. Versículo 9: quando ouvirdes falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas não virá logo o fim. Versículo 9. Jesus Cristo aqui certamente estava falando de guerras pequenas, de guerras menores, de guerras que aconteceriam antes da sua vinda, mas que eram guerras que não procederiam à sua vinda. Guerras essas que já aconteciam até mesmo antes da sua vinda à terra. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 17, nós iremos ver que Davi lutou contra Golias. Foi uma batalha ali, uma pequena guerra entre os dois. 1 Samuel capítulo 30 vai dizer que Davi lutou contra os amalecitas. Então Jesus disse que quando essas coisas acontecerem, quando essas pequenas guerras acontecerem, para nós não nos assustarmos, porque não seria ainda a sua vinda, não estaria próxima a sua vinda. Só que se nós pegarmos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, o versículo 10, nós iremos perceber que Jesus Cristo, ele começa a falar sobre a parousia, ou seja, a sua segunda vinda à terra. E Jesus Cristo começa dizendo que levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. E com isso nós percebemos que desde os tempos mais remotos a guerra ela tem sido o principal meio pelas quais muitas nações têm procurado resolver os seus problemas de ordem política. Em nenhum momento da história já se testemunhou o aumento de tantas guerras como aconteceu no século 20. A Cruz Vermelha afirma que mais de 100 milhões de pessoas já morreram por causa da guerra. E Jesus está dizendo que uma nação se levantaria contra outra nação e se guerrearia. Jesus está dizendo que um reino se levantaria contra outro reino e fariam guerras entre si. Acredito que todos nós ainda nos lembremos daquele grande episódio que aconteceu em 11 de setembro de 2001. Quando Bin Laden manda atacar as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, matando ali centenas de pessoas. Gente, somente na guerra do Golfo se gastava mais de $500 milhão por dia.
Dividindo tudo isso, se gastava mais de 350 milhões de dólares por minuto. Tudo isso para matar, tudo isso para destruir, tudo isso para acabar com a humanidade. E nós acompanhamos aí nos últimos tempos como os Estados Unidos têm atacado o Iraque, tem bombardeado o Iraque, tem matado soldados iraquianos, matado pessoas inocentes sem nenhuma chance de defesa, porque Jesus disse que se levantaria nação contra nação, reino contra reino, e nós percebemos que a sua palavra está se cumprindo na íntegra. E eu quero exortar você hoje em nome de Jesus, para que você acorde, porque Jesus está voltando, Jesus está próximo de vir, mas infelizmente muitas pessoas estão dormindo, infelizmente muitas pessoas estão dormindo na fé. E Efésios capítulo 5 versículo 14, Deus nos diz, Paulo nos diz através de Jesus Cristo: levanta tu que dormes, desperta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Mas infelizmente muitos ainda estão dormindo, muitos estão num sono profundo, outros já estão mortos espiritualmente. E a palavra de Deus nos diz em Apocalipse, na metade do primeiro versículo: és considerado vivo, mas estás mortos. Infelizmente muitos cadáveres estão na igreja, muitos cadáveres estão tocando, muitos cadáveres estão pregando, porque já não tem mais nenhuma esperança de fé, já perderam a fé em Deus, já estão dormindo, já estão mortos espiritualmente. E eu exorto você hoje em nome de Jesus, se essa é a sua situação, hoje é dia de você acordar, hoje é dia de você levantar do chão, porque Jesus está voltando para levar você para irmos morar no céu. Aleluia!